E tu sabe o que incomoda na questão do Bitelo? Todo mundo sabia. O Bitelo foi o melhor jogador do É. time. O Bitelo foi o melhor jogador do time no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Grêmio teve 3 grandes jogadores no Brasileiro de Aspirantes. O Bitelo, o Elias e o Pedro Lucas. Pedro Lucas hoje jogou 2. Sabe o que o Roger tá fazendo com o Pedro Lucas? Ah, De onde é que ele tá botando o Pedro Lucas para jogar? ah. Ele, como o Grêmio não joga mais com aquele articulador no meio, ele tá treinando o Pedro Lucas aberto pela direita. Tu tem alguma dúvida de que o Pedro Lucas vai vingar? É isso aí, é isso aí. É o que não acontece no Internacional, né? No Não. Internacional, ó, tu acabou de citar os destaques dos aspirantes e eu cito os destaques do meu sub-20. O Estevão, principal destaque, encheu os olhos de todo mundo. Sabe o que o Inter tá fazendo? Contratando o Alan Patrick, que eu sei que tu gosta, e eu também gosto, acho bom jogador, mas o Internacional vive um processo em que a realidade é sempre abafar a base. O Inter fez uma aposta de centroavante. Trouxe o alemão, que é uma aposta. É uma aposta. Até pelo preço que ele custou, é uma aposta. Se bem que o Inter contrata apostas que custam 900 mil por mês, que é o caso do Wanderson. Mas se tu vai apostar com o alemão, não é de tu apostar no Cadorini. Não é de tu apostar Claro, no Cadorini, dá mais chance claro. pro Cadorini. Olha, o Cadorini vai receber uma sequência como titular, como o Wesley Moraes recebe. Não era de apostar no Cadorini? O Inter não Evidente. faz isso. Ontem eu me lembrei, O ontem eu me Internacional, lembrei. o Inter se assumiu como um time que não aproveita a base. E eu fico muito triste de ver matérias como saiu na GZH esses dias, dizendo que o Inter está cumprindo a promessa do aproveitamento da base. Gente, como é que sai uma matéria dessas? Como é que sai uma matéria dessas? No meio da matéria tem que o aproveitamento da base, o percentual de aproveitamento da base, tá o Dourado e tá o Tyson, cara. E o Daniel? E o Dani. Não, mas o Tyson é piada, né? Estão Eu brincando fiquei com comigo. vergonha. Não, desculpa, mas isso é um desserviço, porque a grande crítica que se faz hoje ao Internacional é o não aproveitamento da base, né? O trabalho que tá todo torto. E é o que o Grêmio tá fazendo. O Roger encontrou as soluções na base. Que é o único jeito de fazer. Sabe que ontem eu me lembrei muito de ti. Porque eu tava vendo o jogo e o Grêmio, no primeiro tempo, o Grêmio fez um baita jogo e merecia ter resolvido. O Grêmio merecia ter resolvido o confronto naqueles primeiros 45. São 9 oportunidades, 4 oportunidades claríssimas de gol, 2 bolas na trave, jogo resolvido, tá? Assunto, sabe aquele virar 3-0, resolvemos aqui e acabou. Que nem fez no Grenal, na verdade. Aí, no segundo tempo, o Luizinho Vieira, o treinador do Ipiranga, ele coloca um baixinho de pé direito para jogar centralizado como meia, tira o extrema direita e muda um pouco o esquema, joga com 2 volantes e 2 meias, O sendo Cezinha? esse pela esquerda. E aí eu tô vendo, né? Anotei o nome Cezinha. Cara, ele faz um salcedo ali. Foram 25 minutos, cara, de inferno. E aí eu digo, porra, esse é o Cezinha do Baldaço, cara. E aí, no meio da jornada, eu tô comentando o jogo pela Band, eu digo, pá, isso aí vai ser 30 minutos de discurso nos donos da bola. Depois ele baixou um pouco o ritmo, não conseguiu. Mas o Inter não tem aquele meia ali. O Inter não tem. E eu não tô dizendo que o Cezinha é jogador de ponta, não é isso. Só que eu tô falando de característica. Às vezes, tu tem que ter jogador de característica. Eu sempre faço o exemplo do Jardel. O Jardel, se tu quiser um jogo curto, tapa na bola, o Jardel quebra a bola. Agora, se tu der 2 cruzamentos para dentro da área, ele vai fazer 3 gols. Tu tem que ter alternativa de jogo, César. Características, Claro, características. claro. E mais, né? Permitindo que os jogadores atuem, né, Baldasso? Permitindo. O Cezinha, eu tinha visto ele jogar na base. O que ele mostrou ontem em 25 minutos, ele joga no Inter. Não para ser titular hoje, mas ele seria uma César, alternativa barata e ele iria compor características no grupo César, do Inter. o que me dói, César, não é aquilo assim, ó, de é craque. Não é craque. Não é craque. Mas Não é mesmo. eu preciso saber se ele serve ou se ele não serve jogando no Inter. O Cezinha foi o camisa 10 do Internacional, pensador de um time que foi campeão da Copinha, que é a principal competição de base do país, no começo de 2020. O Cezinha atravessou
todo 2020 com o Eduardo Cudê não é sendo pouco aproveitado, é sendo nunca aproveitado. Ele não recebeu uma chance sequer. Isso, cara, eu acho que o estatuto de um clube de futebol deveria prever punição ao dirigente que aceita uma condição dessas, sabe? Então, assim, mas depois... outra coisa que eu acho de uma crueldade é aquilo do... mas foi pro Cuiabá e não deu certo no Cuiabá, então não serve. Não é no Cuiabá que ele tem que dar certo. Se ele foi formado pelo Inter, se ele administrou um sonho de ser aproveitado no clube que ele conhece a telefonista, o porteiro e a cozinheira, e ele vai nas categorias de base e te dá a resposta, é o teu camisa 10 que ganha um título nacional, o mais importante do país, é direito dele receber chance no time profissional, é direito dele e é dever do clube dar esse direito a ele. Então eu não vou cobrar o Cezinha, que depois teve que pipocar em Botafogo, Ipiranga e não sei mais quem, que ele tenha dado certo lá, porque era no Inter que eu tinha que ter visto se ele dá certo ou não. Isso é um escândalo e isso se repete no Inter todos os dias. Agora é o Estevão, o novo Cezinha é o Estevão, que não vai ser utilizado também, Sérgio. Mas eu acho que o Inter precisa romper essa barreira aí. Se não romper essa barreira, o Grêmio de alguma maneira se desvencilhou, né? Em algum momento criou essa coisa, o cascudo e o menino, o cascudo e o menino. E aí apressaram um pouco e tal. Hoje a gente está vendo, hoje o Grêmio tem 4 jogadores, Baldasso, 4 jogadores formados em casa, 3 especialmente, que vão ser solução em 2022. O Gabriel, o Bitelo e o Elias num primeiro espaço, e o Ferreira, eu coloco, apesar do Ferreira também já ter escapado um pouco dessa coisa depois. Não, eu nem entro nisso, estou dizendo solução esportiva, resultado esportivo. O Bitelo, e eu sempre falo isso, muitos anos eu trabalhei com categoria de base no Grêmio, e eu sempre falo, às vezes, o bom e o ruim é só a oportunidade. É só a oportunidade. O ambiente favorável para que essa oportunidade surja e o menino tenha espaço. O futebol hoje, mais do que nunca, é isso. Mais do que nunca. Nunca me esqueço quando jogava o Mário Fernandes e um dirigente lá chegou para mim, ele é muito alienado para ser jogador de futebol. E eu, pois é, ele joga muito futebol para ser jogador de futebol. E aí, por quê? Porque ele alienado, ele é melhor que os outros. Imagina se ele não fosse alienado. E aí a gente botou o Mário Fernandes para jogar. O que virou o Mário Fernandes? O Mário Fernandes jogou Copa do Mundo, foi destaque de uma seleção. E jogaria em qualquer lugar. Imagina o Mário na lateral direita de qualquer time do Brasil hoje. Então, sabe, futebol deixa jogar, permite que jogue. Parem de tentar inventar. Joga, deixa jogar.